Fala pessoal, bem-vindo ao Direto na Fonte. O que é esse Direto na Fonte? O Direto na Fonte é um projeto que eu desenvolvi, que eu criei, baseado no lifestyle, no estilo de vida de alguns pastores, alguns pregadores da Hillsong. Melhores pregações que eu já ouvi na vida, inspiradas por Deus, direcionada. E aí eu comecei a ver o porquê e eu tive uma aula com um deles, o que na verdade era o meu favorito. Eu falei, cara, o cara prega muito bem, o que esse cara tem? Qual que é essa unção que ele tem que eu quero ela dobrada, né? E o que eu vi era esse estilo de vida, um plano de leitura da Bíblia, onde ele se enche primeiro e depois ele transborda. O nome Direto na Fonte, ele é porque você vai beber água direto na fonte. Você vai chegar em Deus e pegar água limpa e não vai pegar água suja do relacionamento que Deus teve com outra pessoa. E aí você vai pegar aquela água suja que está lá para baixo na corrente e vai beber ela. Você vai chegar direto na fonte para poder beber água limpa, né? Outra comparação seria você comer migalhas. O filho se senta à mesa com o pai e tem um relacionamento com ele e come o pão junto com ele. Já os cachorros, eles comem migalhas do relacionamento do pai com o filho. Você está na posição de filho ou de cachorro? Se você está na posição de cachorro, chegou a hora de você se posicionar como filho e começar a ter um relacionamento à mesa com Deus todos os dias. Para isso que serve Direto na Fonte. E como que é esse relacionamento? Às vezes a gente pega a Bíblia e começa a ler ela de forma maçante e fica difícil a leitura, fica cansativa. O Direto na Fonte ele traz uma dinâmica muito boa entre Novo Testamento e Velho Testamento, com foco maior em ler o Novo Testamento, né, que é onde a gente vive hoje, né? A gente está vivendo aqui, quando eu gravo esse vídeo, em Atos 2022. Então a gente está continuando a história que Jesus começou ali, né, a trazer o reino na terra, e hoje a gente está com essa oportunidade de continuar trazendo o reino. E o Direto na Fonte ele traz essa mescla boa para a gente ter uma visão completa da Bíblia sobre qualquer assunto que a gente quiser. Essa que é a maior importância. E como que ele funciona? Do lado do encher, você pode ver aí eu vou colocar na tela para vocês. Você pode ver que do lado do encher, você vai ler a passagem, você vai anotar, hoje eu li Ezequiel 20. Depois de Ezequiel 20, você vai anotar uma passagem de destaque que Deus mais falou com você. Então esse é o lado do encher, né? Então é o lado onde Deus falou com você e é uma coisa pessoal sua com Deus. Então você vai ter aqui a passagem que Deus mais falou com você. Aí você vai anotar um comentário sobre essa passagem, o que essa passagem falou com você. O que Deus trouxe nesse versículo, num conjunto de versículos que mais falou com você nesse dia. Ou até uma pergunta, você deixa uma pergunta, como que é isso? Não entendi o que quer dizer com isso. E por último, você vai escrever uma oração, né? um boot ali, você vai fazer uma oração e escrever obrigado Deus por... E começa a desenvolver a sua oração ali, tá? O Direto na Fonte, ele é para criar, só para deixar claro antes de ir para o lado do transbordar, ele é sobre um relacionamento entre Deus e você. Ele não é para ser um estudo teológico, não é para você pegar e começar a buscar o significado de palavras e quando que foi escrito, por que foi escrito. Não, ele é algo mais, um relacionamento, é você numa conversa com Deus ali, tá? Às vezes você já viu alguns outros vídeos meus, você até reparou, ou ensino, se você faz parte do Clube da Palavra já, eu falo que a Bíblia não foi escrita para gente direto, ela foi uma história através do povo de Israel. E a gente foi incluído nessa história. Então a gente tem que entender a história para, né, entender o que a Bíblia realmente quer dizer. Para a gente não ficar tirando interpretações, mas a gente simplesmente entender o que a Bíblia quer dizer, o que Deus queria dizer na época. Tá? Então no Direto na Fonte eu quebro um pouco essa regra que eu mesmo coloquei. Então ao invés de a gente fazer um estudo teológico, a gente vai em um relacionamento com Deus. Deus, fala comigo hoje. Porque Deus ele fala com a gente, né? E nada melhor do que a própria palavra dele. Eu estou feliz com contradição, tá? A Bíblia tem várias contradições, a gente tem que achar o equilíbrio entre duas mensagens, palavras diferentes. Isso é assunto para um outro vídeo também. Mas a gente tem que estar ok com isso, tá? Entender aonde que encaixa cada coisa e caminhar num equilíbrio na direção certa. Tá bom? Então só para deixar claro, não é estudo teológico, então a gente vai encher primeiro, trazer aquilo que Deus quer falar com a gente e depois a gente vai transbordar. E o transbordo, vamos ver como é que funciona aqui, ó. Primeiro você vai colocar um tema, um título para aquilo que Deus falou com você. Depois você vai fazer um esboço, que eu gosto de trabalhar o story. Story é um formato de storytelling que eu ensino também lá no Clube da Palavra.
E é onde você vai contar primeiro uma história, escreve essa história aqui no S. No T você vai fazer uma pergunta para criar uma atenção no seu público. No O você vai escrever uns 3 pontos ali principais dessa mensagem que você quer trazer. No R, a revelação, uma revelação, algo incrível que Deus trouxe para você, uma mensagem. E no Y é o U, é uma tarefa que você vai deixar para quem você está transbordando, tá? Então esse padrão de story aqui é muito interessante, é muito bom. Eu faço ele completo todo dia? Não. Dá para fazer, se você tirar ali umas 2, 3 horas, você consegue fazer algo mais completo nessa parte do transbordar. Mas dá para você fazer ele aqui em meia hora, o processo todo. Você vai ler um capítulo da Bíblia, você vai escrever o encher e escrever o transbordar. E aí você vai colocar um dos pontos que mais falou com você. Tá? Então por isso que é um esboço de uma mensagem que você vai trazer. Então você, às vezes foi uma história que falou com você, às vezes uma pergunta tensa, falou, pô, fiquei com uma dúvida num negócio, essa dúvida aí, luta com ela e Deus vai falar com você. Então é legal anotar essa dúvida. Às vezes foi alguns pontos, teve 3 pontos ali que foi muito interessante, anota ali no O. Às vezes uma revelação, anota na revelação aquilo que Deus falou com você, né? Uma transformação que pode trazer na vida de uma pessoa. E às vezes uma tarefa, pô, se a gente fizer isso aqui, parar de ser ansioso, confiar nele, então anota a tarefa. Não precisa preencher todos, preenche aquilo que Deus falar com você. Embaixo, escrever 2 coisas pelo que você é grato. Então eu sou grato pela morte na cruz, pelos meus pecados. Sou grato por Jesus ter vindo na terra. Não sei, pode ser qualquer coisa, 2 coisas que você é grato. E por último, escrever um provérbio seu. Uma mensagem de sabedoria, alguma coisa nova que Deus trouxe para você, tá? Isso para você transbordar, né? Para trazer para outra pessoa, tá legal? Então esse aqui é o lado in e out. Então é uma abertura, você vai pegar uma página, colocar de um lado e do outro. Tem o PDF também que eu vou deixar disponível, tem o link aqui embaixo. Entra lá, cadastra que eu vou enviar por e-mail para você esse PDF. E aí você vai duplicando ele todos os dias, né? E colocando a passagem que você fez. E como é que funciona a leitura, né? A leitura eu separei aqui uma leitura para cada dia da semana, de segunda a domingo. Então na segunda-feira, dá uma olhada na tela. Na segunda-feira vai ler de Gênesis a 2 Reis. Então você vai ler, chegou em 2 Reis, volta para Gênesis e fica fazendo isso constantemente. Terça-feira, de Mateus, você vai ler Mateus, Marcos e Lucas, né? Os 3 primeiros evangelhos. Então vai lendo ali todo dia, chegou em Lucas, volta para Mateus, acabou Lucas, volta para Mateus. Então vai fazendo essa rota aí constantemente. De quarta-feira, 1 Crônicas até Cantares. Só vai excluir Salmos, não lê Salmos porque Salmos vai ficar no domingo. Quinta-feira, João, Atos e Apocalipse. De sexta-feira vai de Isaías até Malaquias. Sábado, Romanos até Judas, e de domingo vai ler Salmos. Lembrando que é o mínimo de 1 capítulo por dia, então você vai pegar, vai ler 1 capítulo no dia, no mínimo, né? Se quiser ler mais, se tiver tempo para ler mais, ótimo. Se não tiver tempo, pega esse 1 capítulo, finaliza ele. E eu tenho um plano também para você finalizar a Bíblia dentro de 365 dias. Então você vai pegar 1 ano e vai acabar a Bíblia dentro de 1 ano. Aí ele vai variando aí dependendo de cada livro que você vai ler. Então, por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas é muito mais curta a leitura. Então você pode ler de 1 a 2 capítulos por dia, que dentro de 1 ano você vai conseguir finalizar essa etapa. Já se você pegar ali entre Gênesis e Reis, você tem que ler entre 6 e 7 capítulos. Aí a leitura ela pode ser mais dinâmica, porque o interessante na Bíblia não é você pegar cada versículo e ficar esmiuçando, espremendo ele para descobrir cada letra o que significa. O interessante da Bíblia é você ter uma visão panorâmica de toda a história e entender como cada contexto se encaixa dentro de cada história. Tá? Então você vai pegar Gênesis ali, vai ler 7 capítulos num dia, você faz uma leitura dinâmica. Vai passando rápido, pulando, perdi alguma coisa. Continua lendo que você vai entender a história no geral. Porque a gente inventa muita desculpa, eu estava lendo, eu me perdi no meio e por isso que eu parei de ler, eu tenho que ficar voltando 30 vezes a mesma coisa para pegar realmente o que está escrito. Eu já inventei muitas vezes essa desculpa. Então perdeu o contexto, continua lendo do mesmo jeito e aí você vai pegar um panorama geral da Bíblia que vai te dar uma visão muito ampla do contexto geral, da história como um todo e saber como a gente se encaixa nessa história.
tá certo? Então, mínimo de um versículo por dia e tem esse plano aí para finalizar a Bíblia dentro de um ano. Esse é o Direto na Fonte e eu espero que você tenha gostado, né? Espero que você aplique na sua vida. Clica aqui embaixo no link para você poder baixar o PDF, né? Eu vou deixar um PDF disponível para você e você baixando esse PDF você começa a fazer a sua leitura diária, tá legal? Então, que Deus te abençoe e se posicione como filho, não como um cachorro.